Nós somos acadêmicas da FAG Toledo, cursamos administração e a gente está no segundo período e vamos falar um pouco sobre a abordagem humanística da administração. A abordagem humanística da administração, ela representa uma transferência da ênfase anterior, colocada nos aspectos técnicos e formais da administração para os aspectos sociológicos e psicológicos do trabalho. A teoria de relações humanas foi criada por Elton Maia, cientista social. Ele surgiu nos Estados Unidos como conclusão das experiências de Hawthorne, acho que é assim que fala. É um movimento de reação e oposição à administração científica. Vou continuar aqui, depois eu volto para explicar. A teoria das relações humanas, ela teve problemas com a administração científica, nunca foi totalmente aceita pelos trabalhadores e sindicatos. Ela era encarada como um meio de exploração, agravada pelo fato de que os americanos já viviam uma democracia, né? E os estudos de Hawthorne, a experiência ela foi realizada em 1927 e 1932 por Elton Maia e seus colaboradores em uma fábrica, né, em Chicago, e tinha como objetivo inicial conduzir experimentos relacionados à luminosidade do ambiente de trabalho com a eficiência dos operários medida pela produção. E agora eu vou explicar um pouco sobre tudo que eu falei, né? Que a administração científica, né? Ela surgiu, na verdade, a abordagem humanística, ela surgiu em oposição à administração científica e a teoria clássica, né? Com a abordagem humanística, o foco sai da tarefa ou da organização e passa para as pessoas, como o próprio nome sugere, né? O desenvolvimento do que conhecemos hoje com relações humanas se deu em uma época de grande euforia causada pelo crescimento econômico. E falando um pouco sobre a teoria das relações humanas, é a corrente administrativa iniciada com a experiência, né, de Hawthorne e que enfatiza as pessoas, os grupos e as organizações informais em contraposição aos pressupostos formais da teoria clássica, deslocando a preocupação colocada na tarefa e na estrutura para preocupação com as pessoas, né? E as conclusões de Hawthorne, ele incluíram novas variáveis no dicionário da administração, integração social e o comportamento social dos empregados, das necessidades psicológicas e sociais, e atenção para novas formas de recompensas e sanções no material, a organização informal. E os estudos de Hawthorne, a experiência, né, como ele disse, foi realizado entre 1927 e 1932. E com os primeiros resultados, a pesquisa logo se estendeu aos estudos da fadiga, dos acidentes de trabalho, da rotação do pessoal e do efeito das condições físicas de trabalho sobre a produtividade dos operários, né? As experiências levaram à conclusão que colocava em xeque a formulação de abordagem clássica da administração científica e derrubavam a preponderância dos fatores fisiológicos sobre os psicológicos, né? E foi isso. E agora vamos falar dessas 4 fases um pouquinho. Pretendia-se verificar o efeito sobre o rendimento dos operários. Para isso, tomou-se 2 grupos em salas diferentes, que faziam o mesmo trabalho em condições idênticas, sendo um grupo experimental ou de referência, que trabalhava sob a luz variável, e outro grupo, o de controle, que trabalhava sobre a mesma iluminação o tempo todo.
Iniciou-se em abril de 1927 com 6 moças do nível médio constituindo o grupo experimental ou de referência, separadas do restante do departamento, apenas por divisórias de madeira. O restante do departamento constituía o grupo de controle, que continuava trabalhando nas mesmas condições. Baseados nas conclusões de fase anterior, em que as moças do grupo de referência tinham atitudes diferentes das do grupo de controle, os pesquisadores foram se afastando do estudo das melhores condições físicas de trabalho e passaram a estudar as relações humanas, pois a empresa, apesar de sua política de pessoa aberta, pouco sabia sobre os fatores determinantes da atitude das operárias em relação à supervisão aos equipamentos de trabalho e à própria empresa. A fase iniciou-se em novembro de 1931 e durou até maio de 1932, tendo como objetivo analisar a organização informal dos operários. Para isso foi formado um grupo experimental composto de 9 soldadores e 2 inspetores, sendo que eles eram observados por um pesquisador, entrevistados esporadicamente por outro, e seu pagamento era baseado na produção do grupo. Então, a experiência de Hawthorne, desenvolvida por Elton Mayo, teve 3 pontos basilares para o desenvolvimento da teoria das relações humanas, que foram humanização e democratização da administração, deixando de lado a rigidez existente até então. O desenvolvimento das ciências humanas, notadamente da psicologia. Os resultados da experiência que deixaram dúvidas quanto à adequabilidade teoria clássica. Mayo e seus colegas pesquisadores iniciaram suas pesquisas a fim de determinar uma possível relação entre a intensidade de iluminação do ambiente e de trabalho e a eficiência dos trabalhadores. Dessa forma, buscavam utilizar a iluminação como algo que pudesse alterar o sistema fisiológico dos funcionários, o que causaria alteração nos rendimentos. Não obtendo resultados plausíveis, a pesquisa avançou a uma segunda etapa e descobriu-se que o fator psicológico era capaz de alterar a capacidade dos funcionários. A segunda etapa da experiência foram relacionados 6 funcionários de um setor de montagem e pesquisa nas condições psicológicas dos 6 funcionários, alternando o horário e os intervalos de trabalho, assim como a remuneração que possibilitou a análise, a mudança no desempenho dos funcionários até aí. Então, a pesquisa afirma que as mudanças não tiveram significados físicos, mas sim um social positivo. O grupo desenvolveu liderança e objetivos comuns na empresa. Assim, a experiência desenvolvida por Mayo apontou uma visão mais ampla da organização, identificando problemas relativos à insatisfação e aos conflitos humanos no trabalho. A experiência mostrou que o incentivo salarial era menos importante na administração dos rendimentos, e que a aceitação social era a importância que os chefes davam aos funcionários, na verdade, era o que realmente os faziam ter mais desempenho e vontade de produzir. Isso mostrou uma divergência no que Taylor acreditava, que somente incentivo financeiro era capaz de motivar os funcionários. Mas vimos que os funcionários dão mais valor à importância que a empresa dá do que simplesmente ao salário, dão mais valor a um lugar bom de trabalho, uma boa convivência, do que simplesmente um bom salário. Acho que foi isso. Essas são as conclusões da experiência de Hawthorne, né? O nível de produção, o comportamento social dos empregados, as recompensas e sensações sociais, os grupos informais, relações humanas, a importância do conteúdo de cargo e a ênfase dos aspectos emocionais, né? E eu acho que foi isso. A gente agradece. Eu sou a Larissa Caroline da Silva Costa. Eu sou a Clarice Alves de Oliveira e agradecemos a oportunidade da apresentação do nosso trabalho.